Salve, amantes do futebol! Perinão tá aqui para mais um vídeo. Tudo beleza com vocês? Perinão tá tudo beleza. Galera, não é inscrito, vou cravar sempre para me ajudar, tá? Vírgula. Não é inscrito, galera, por favor, se inscreve no canal. O botãozinho tá aqui embaixo, ativa o sininho, dá like, comenta se sentir à vontade. Se quiser compartilhar com os amigos também, vai ajudar bastante o Perinão. Beleza? Hoje eu vou falar sobre um assunto, entre aspas, polêmico. Corinthians e Vasco. Essa é a introdução. Agora, depois eu vou, comentar, resumir aí, pá, Mas antes, eu vou soltar aquela vinheta. Roda a vinheta. Galera, Corinthians e Vasco, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, mando do Corinthians e um deles brigando para não cair. Esse é o cenário do Campeonato Brasileiro de 2020, que acontece nesse final de semana, mas já foi cenário do Campeonato Brasileiro de 2007. Sim, idêntico. Corinthians e Vasco se enfrentaram na penúltima rodada do campeonato de 2007. Pacaembu lotado e o Corinthians só precisava de uma vitória para fugir daquele que seria o seu primeiro rebaixamento na sua história. Me lembro muito bem, o jogo era até teoricamente fácil, porque o Vasco estava no meio da tabela, não tinha um time muito forte. Mas aí você vai falar, o Corinthians estava brigando para não cair. Realmente o Vasco não tinha um time muito forte. É que o time do Corinthians era ridículo. O time do Corinthians era mas era muito ruim. Parecia o time de agora. Era só vencer o Vasco, que não manjava nada no campeonato. Pacaembu lotado. Era só vencer. E o que o time fez? Conseguiu perder do Vasco, que foi a passeio a São Paulo. Não queria nada naquele jogo. Nada. Nem rivalidade tinha na época. Nem tem hoje também, Mas o Vasco ganhou. Eu lembro muito bem desse jogo, que foi um dos jogos mais doloridos que eu já assisti do meu time, Mas foi um jogo bem bosta. Foi um jogo bosta pra caramba, velho. O Corinthians, obviamente, era um time muito fraco, não conseguia ir pra cima do Vasco, não conseguia se impor. E o Vasco também não tava afim de ganhar o jogo. O Vasco não tava querendo ir pra cima do Corinthians também. Tava aquele, vai, não vai, que acaba logo o campeonato, vamos pensar em 2008, vamos reformar o elenco. E o jogo foi indo. Até que aconteceu aquele gol. Aquela cabeçada. Aquela maldita cabeçada. Cruzamento na área, Allan Kardec, até então uma promessa. Subiu mais alto que a zaga do Corinthians e cabeceou. Era praticamente um dos primeiros ataques do Vasco naquele jogo. E o Corinthians sentiu totalmente o golpe e foi para a última rodada contra o Grêmio, precisando vencer no Estádio Olímpico. Resumidamente, se o Corinthians vencesse aquele jogo contra o Vasco no Pacaembu, o Corinthians matematicamente não teria mais chance de ser rebaixado. O Corinthians brigava pau a pau com o Goiás na época para fugir do rebaixamento. Então era só vencer o Vasco. Vencesse o Vasco em casa, Pacaembu lotado, já era, irmão. Não tinha boca, não tinha última rodada. Era matar ali. E teoricamente tava fácil, cara. O time que o Corinthians tinha, você é louco, o time do Corinthians era muito ruim, mano. Muito ruim. O Corinthians, como não conseguiu vencer o Vasco, foi para a última rodada contra o Grêmio, Olímpico lotado e o Brasil inteiro torcendo pro Grêmio, Nunca vi o Brasil se unir tanto igual daquele jeito. E o jogo foi 1-1. Lembro, o Jonas fez o gol do Grêmio, comemorou demais, parecia título. É até estranho, porque o Jonas é corintiano, Ele deu várias entrevistas falando que ele é corintiano fanático, mas enfim, ele estava vestindo a camisa do Grêmio, tem todo o direito de comemorar também, E no outro jogo da rodada, o Goiás acabou vencendo o Internacional e o Corinthians caiu pela primeira vez na história para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, 13 anos depois, o mesmo cenário se repete, mas quem briga para não cair é o Vasco da Gama. Ao contrário daquele jogo, se o Vasco vencer, o Vasco não elimina as chances de ser rebaixado, mas aumenta consideravelmente.
Até porque vai enfrentar na última rodada o próprio Goiás, que também briga para não cair e joga em casa em São Januário. Que jogar em São Januário em casa tá sendo uma boa coisa pro Vasco, porque, putz, o Vasco também é ruim. Mano do céu, que time ruim do caramba, velho. Mas se o Corinthians vencer o Vasco e o Bahia vencer o seu jogo, o Vasco está automaticamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Daí você pode falar, você como corintiano, o que você acha disso? Tem esse sentimento de 2007, papapá. O Vasco não rebaixou o Corinthians, o Grêmio não rebaixou o Corinthians. Quem rebaixou o Corinthians foi o próprio Corinthians. Foi aquele ano fatídico de 2007, posso fazer um vídeo, até pretendo fazer um vídeo sobre aquele ano, né? Foi um ano realmente horroroso. Forte. Foi um ano forte. Mas foi um ano essencial para a reestruturação do time, né? Todo mundo sabe o que veio depois. Se não sabe, eu vou fazer um vídeo sobre. Mas acabou acontecendo. O Corinthians foi rebaixado, perdeu aquele jogo do Vasco, empatou com o Grêmio e foi rebaixado pelas próprias forças. Ou, na verdade, é falta das forças, né? Acabou acontecendo o maior vexame da história do Corinthians. Foi o rebaixamento para a Série B. O Vasco já foi rebaixado 3 vezes depois. Inclusive, foi rebaixado após esse ano fatídico de 2007. O Vasco emendou uma sequência de má gestão também. Tá bem ruim o Vasco, então pode ser que caia pela 4ª vez na sua história domingo contra o Corinthians, agora na Arena do Corinthians. Lógico, não tem mais o Pacaembu, né? Então, galera, só para concluir o meu raciocínio. Corintiano, você tem alguma, como se diz, um docinho de vingança? Eu respondo por mim. Tenho. Eu parei, pensei assim, falei, será que eu tenho? Porque o Vasco, eu não tenho nada contra o Vasco, eu até gosto do Vasco, cara. Eu acho um time bacana, um time com história, um time incrível, tradição, um time de muita tradição. Gosto do Vasco, não tenho nada contra. Mas aquela cabeçada complica, cara. Eu lembro como se fosse hoje. Mas não tenho raiva do Vasco. Muito pelo contrário, eu tenho raiva das pessoas que comandavam o Corinthians na época. Assim como eu tenho raiva das pessoas que comandam o Corinthians hoje, que estão afundando o Corinthians. E é questão de tempo para o Corinthians cair de novo. Marca o que eu tô falando. O Corinthians vai cair de novo. Deu sorte não cair esse ano, mas vai cair. Eu tenho raiva do que fizeram com o Corinthians na época, entendeu? Não tenho raiva do Vasco, é que foi um jogo que marcou, entendeu? É um jogo que ali sacramentou a queda, porque a última rodada o Corinthians não ia vencer o Grêmio. O estádio Olímpico lotado, inflamado, se eu não me engano o Grêmio estava buscando vaga na Libertadores na época. O Corinthians não ia ganhar do Grêmio, o Corinthians tinha que ganhar do Vasco em casa. E acabou sendo derrotado, então fica aquele gostinho de... Não é vingança, é um gosto que não é gosto bom, mas é uma coisa meio ruim. Mas eu poderia até falar para vocês aqui, tomara que o Vasco se salve. Mas se o Vasco cair, alguém vai. Ou Bahia, Goiás. Então eu não quero torcer pro Vasco se livrar, como eu também não quero torcer pro Goiás se livrar, pro Bahia se livrar. Seria bom livrar todo mundo, mas alguém tem que cair. Então eu não gosto de deixar a torcida para ninguém. Eu sou corintiano, eu torço pro meu time. Então eu não gosto de ser, né, puxar a sardinha para um lado ou pro outro. Então que vença o melhor, que fique o menos pior na Série A e o Corinthians ganhe seu jogo, porque o Corinthians não vai mais para Libertadores. Isso aí já tá meio claro, né? E sinceramente, do fundo do meu coração é melhor não ir. Porque depois vai pegar o Guarani, ou vai pegar o Bolívar, ou vai pegar qualquer time na pré-Libertadores, vai perder. E se der sorte, vai passar para fazer grupos, daí pega time mais forte ainda, vai tomar mais paulada ainda. Então é melhor não ir, porque o Corinthians é lamentável, o Corinthians. Não dá. Eu não vou dar show, eu não vou ficar bravo com o meu time. Talvez no próximo vídeo, porque esse acabou. Beleza? Galera, novamente, não é inscrito no canal, se inscreve no canal do Perinão. Fique à vontade para comentar, compartilhar com os amigos, dá uma divulgada pro Perinão, ajuda o Perinão. O canal tá no começo, 1 mês de canal, já bati a meta de 100 inscritos, mas quero mais. Bora para 200 inscritos? Tá meio longe, mas ao mesmo tempo está perto, depende de você me ajudar. Beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e bom final de semana para vocês.